Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de fazer um disclaimer que o título já começa fake, né? Não fui eu que bolei esse título. Quando eu vi, já estava na programação esse título, mas eu achei genial. Então fica aí os parabéns para o pessoal que passou 4 horas em brainstorming até chegar nesse trocadilho maravilhoso. Agradecer ao pessoal do Ence pelo convite, né? Eu me sinto em casa aqui. É sempre bom rever vários amigos da UFBA, do STI, professores e tal. Já participo do Ence há bastante tempo. Passei e os primeiros anos, né, representando a Cifernet, que hoje Thiago representou, e que eu, né, continuo fazendo parte da Cifernet, então assisti também a apresentação de Thiago com muito orgulho de tudo que a gente fez esse tempo. Então, obrigado também ao Ítalo, não sei se ele está aí, pelo convite. Bom, ó, o controle não está funcionando. Está no foco, né? Esse meu site, bom, eu sou aluno da casa, né? Como ele explicou, fiz o meu bacharelado e o meu mestrado em ciência da computação aqui na UFBA. Concluí a minha graduação em 2011, meu mestrado em 2014. E já tenho uma carreira aí colaborando também com projetos de software livre há mais de 10 anos. E também já trabalho no Mida desde 2012. É uma empresa com sede em São Francisco, na Califórnia. Eu passei um tempo trabalhando lá presencial e hoje eu trabalho remotamente com desenvolvimento de software. Então, explicando um pouquinho a problemática, né? Então, de onde vem esse meu envolvimento nessa área, né? Então, eu entrei no MIDO em 2012 para poder colaborar no desenvolvimento de uma plataforma para verificação de informações falsas. Então, era uma plataforma em Drupal na época, né? Suportada inclusive pelo projeto. E na época, né? Ou seja, 6 anos atrás, era um termo muito novo, né? Ninguém ouvia falar em fake news aqui no Brasil, informações falsas, né? Inclusive, quando eu entrei também, eu também não conhecia, né? Antes de ter o conhecimento de causa na prática. Então, na época, a gente começou a desenvolver software e tecnologia no geral para verificação de informações, utilizando tecnologias abertas. E o contexto era o contexto das manifestações da Primavera Árabe que ocorriam no Oriente Médio, né? Vocês podem imaginar que são países em que o controle da mídia é muito forte pelo governo, né? Então, você tem uma plataforma em que as pessoas possam consultar as informações verídicas de forma confiável era muito importante. E foi nesse contexto que a gente iniciou o desenvolvimento de uma plataforma para isso e que eu fui convidado a participar. E isso também é porque, imagine, né, em vários desses países, as redes sociais das grandes corporações são controladas. Né? Não é possível confiar no uso dessas ferramentas. Né? Então, o fato de você ter uma ferramenta que fosse livre, aberta, permitiria esse tipo de coisa. Né? Só mais recentemente, aqui no Brasil, que esse termo meio que criou na moda. Né? A gente, inclusive, importou o termo em inglês. Né? A gente fala o termo em inglês o tempo todo. Hoje a gente vê em propaganda. Né? Eu já vi, né, coisas para você vender um produto. Não é fake news, promoção, não sei quanto, né? Essas coisas. Até candidato eu já vi no horário político falando, não tem nenhuma fake news a meu respeito. É como se isso fosse uma grande mérito. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos para mostrar como esse caso permeia o nosso dia a dia. Aí tem uma notícia que saiu no The Telegraph sobre um caso que aconteceu na BBC. Isso é para mostrar que, às vezes, a desinformação não é nem ao menos proposital. Então esse caso ocorreu na BBC, em que foi utilizada uma foto da guerra do Iraque para poder ilustrar uma notícia sobre um massacre que havia ocorrido na Síria. Então foi uma foto de um contexto completamente diferente, em termos de local e data, e que foi utilizado para ilustrar uma notícia de um veículo de grande reputação, né? Um veículo completamente confiável, que é a BBC. Ou seja, pode acontecer, mesmo que não seja de má fé, né? Muitas vezes por ansiedade das redações, de poder lançar uma notícia, de ter um furo jornalístico. Agora, muitas vezes é proposital. Esse caso também saiu do The Guardian, sobre quando teve um ataque terrorista em Paris. Essa foto rodou a internet, a foto da esquerda, né, no caso, como se fosse a foto do suposto terrorista e foi, inclusive, compartilhado por diversos veículos de notícias, grandes veículos de notícias. E aí, investigações mostraram que, na verdade, foi uma montagem, uma foto de um professor canadense
e que foi feita uma manipulação de imagem para que ele parecesse o terrorista, né? E aqui no Brasil isso também acontece muito. Esse ano nós tivemos vários exemplos. O caso da Marielle foi um caso muito forte, né, que ganhou bastante repercussão, em que, como a gente pode ver aqui embaixo, né, veículos de reputação duvidosa, divulgando que ela podia estar envolvida com o Comando Vermelho, inclusive áudios sobre isso, né? E aí, mas ao mesmo tempo a gente também já percebe uma diferença de comportamento nos veículos de notícias tradicionais, né? O UOL, por exemplo, né, um portal de bastante história, já fez esse trabalho de verificar a informação e, né, tentar divulgar a informação que é verdadeira. Então, essa é uma mudança de comportamento que eu comecei a ver particularmente aqui no Brasil muito mais recentemente, né, depois de já vir no exterior há mais alguns anos, o que é até curioso, né, porque em teoria, né, a parte de verificação devia ser o trabalho básico do jornalismo. E hoje soa até meio estranho você ter redações e núcleos específicos na verificação, né? Como se todo o resto do trabalho jornalístico não passasse por isso. Outro caso grave que aconteceu esse ano é em relação ao WhatsApp na Índia. Não sei se vocês sabem, mas muitos crimes aconteceram na Índia de acordo com rumores que circularam via WhatsApp, né? Então, mais de 25 assassinatos e linchamentos ocorreram na Índia devido a rumores que se espalharam por corrente do WhatsApp, né? Esse é um exemplo para mostrar que, às vezes, o resultado de uma informação falsa sendo divulgada, né, pode, inclusive, trazer um risco à vida, né, como acontece na Índia. E uma coisa interessante foi que esse problema na Índia está sendo combatido em duas frentes. Na frente técnica, o WhatsApp tomou algumas medidas, né, inclusive mostrar o encaminhado, né, eles, né, divulgaram que foi como uma forma de tentar fazer as pessoas desconfiarem mais de mensagens que eles recebem de forma encaminhada, né, ou seja, não é só como uma forma de stalkear e você, né, perceber que o mesmo bom dia foi mandado para você e para mais não sei quantas pessoas, né. E também uma outra vertente educacional, em que na Índia eles já estão ensinando verificação de informações nas escolas, né? Como uma forma de fazer com que essa nova geração não acredite tanto nesses boatos que circulam e leve as informações ao pé da letra, né? Aqui no Brasil a gente viu um outro exemplo também, que foi durante a paralisação dos caminhoneiros, em que é mais um exemplo de correntes que espalham pelo WhatsApp com áudios supostamente verídicos, né? De intervenção militar, de bloqueios que não existiam, né? E aí você tem uma sequência de notícias que circularam durante esse período com informações que não eram verídicas, né? Então, antes dessa lista aqui de dezenas, a gente vê que apenas uma delas é verdade ali, né? Que é aquela que dizia que tinha um grupo rezando em um posto de combustível. Não é muito difícil de acreditar, mas os outros não o são, né? Então, tentando definir, né? Eu não gosto muito de usar o termo inglês, e também porque virou mainstream, né? Um termo meio da moda. Mas, enfim, são essas histórias que parecem reais, mas que geralmente são ou propagandas ou boatos ou desinformação, né? Geralmente aparecem nesses sites de credibilidade um pouco duvidosa e estão geralmente relacionados a fatos ou pessoas que estão em evidência, né? Ou seja, é o mesmo ambiente que desde há muitos anos geram spam, geram e-mails que a gente recebe, baixa aqui as fotos do acidente e tal, né? Então, esse mesmo modus operandi, né, de utilizar de assuntos que estão em evidência, que possam atrair a curiosidade das pessoas e fazer com que venha o clique, né? E por que muitas vezes isso acontece? Um dos motivos básicos é atrair audiência, porque isso gera renda, né? Muitos portais e serviços de propaganda na web pagam de acordo com a quantidade de audiência que o site recebe. Então, quanto mais tiver aquele site ou aquele vídeo, maior vai ser o retorno financeiro. Há um investimento relativamente barato, né? Qual é o custo de você gerar uma informação falsa, né? O custo, né, financeiro de você criar isso. Então, comparado ao retorno, isso é muito grande. E a própria infraestrutura da web já vai potencializar o alcance dessas notícias, sejam elas falsas ou não, né? Então, durante muito tempo, os principais algoritmos das redes sociais ou dos algoritmos de busca são baseados em relevância e em
e em cliques, né? Em compartilhamentos, em o que chama de alcance, né? Quanto é o alcance, mais aquela informação vai estar em evidência, seja ela falsa ou não, né? Isso acontece muito nas redes sociais também. Então, isso é um exemplo, né, que mostra como os algoritmos para poder apresentar conteúdo para os usuários nunca estiveram, né, prontos para lidar com esse tipo de coisa. Também porque é uma coisa muito difícil ainda de se lidar de forma automática, mesmo com a inteligência artificial e tudo. Então, durante as eleições americanas no Facebook, chegou algum momento, já mais perto do dia das eleições, em que as notícias falsas tiveram um engajamento maior que as verdadeiras, né? A gente chama aqui de engajamento, é o que faz as pessoas compartilharem, curtirem, comentarem, né? Ou seja, que mais atraiu o olhar dos usuários. Né? Então, isso tem sido um problema crescente também, porque hoje a notícia não é mais monopolizada, né? Você não tem mais aqueles veículos, jornais impressos, revista e televisão que monopolizam. Hoje em dia, qualquer pessoa pode criar um blog, criar um perfil e começar a compartilhar informações sobre isso, né? Ou então criar um boato no WhatsApp e espalhar e encaminhar para centenas de grupos, né? Então, mas como isso também é um movimento mais recente, as pessoas ainda não diferem muito da questão da mídia, né? Não tem ainda a preocupação em lidar com a fonte. Então, acho que devido ao fato, né? Alguns estudos mostram que como durante muito tempo a criação de notícias ela foi monopolizada, criou-se uma reputação, né? As pessoas consideram acreditar nessas fontes. Só que hoje em dia a fonte pode ser qualquer pessoa, né? E ainda não se criou essa preocupação em você questionar de onde está vindo aquela informação. Bom, e algumas vezes até você fazer essa verificação é de uma forma relativamente fácil, né? Então aqui tem um exemplo de um tweet que viralizou no Twitter, em que era uma foto em que dizia que havia uma grande multidão em uma manifestação a favor de Trump em Phoenix, né? E aí, você podia ver de forma muito simples, se você fizer uma busca de imagem reversa, né? Então, uma busca de imagem normal, como é que você faz? Você manda um termo e ele vai retornar imagens que casam com aquele termo. Na busca de imagem reversa, é o contrário. Você manda uma imagem e o sistema de busca vai retornar o que seria aquela imagem, né? Então, se você fizesse uma busca por imagem reversa, você iria verificar que, na verdade, aquela foto foi de mais de um ano atrás, em um contexto completamente diferente. Era em Cleveland, ou seja, uma outra cidade, e era um contexto completamente diferente. Eram as pessoas que estavam recebendo o time de basquete que tinha ganho o campeonato, né? E você pode ver aqui pelo número de retweets e compartilhamentos e tal, as pessoas não questionam a origem da foto antes de sair compartilhando. Então existe muito isso do acreditar. Então, essa questão dessas imagens, ela podem ser de três tipos, né? Pode ser o local ou hora errado, conforme esse último exemplo que eu demonstrei. Pode ser uma manipulação, conforme o primeiro exemplo que eu demonstrei. Pode ser até realmente uma atuação, em que grupos realmente filmam como se fosse um filme, né? Criam um roteiro, filmam aquilo ali acontecendo e divulgam como se fosse verdadeiro. Isso acontece muito no Oriente Médio, por exemplo, né? Com uma forma até mesmo de intimidação. Como é muito difícil verificar em campo, nesse contexto, então acaba tendo um alcance muito, muito grande, né? Então a gente pode classificar também, basicamente, as informações, a desinformação no geral, em 7 categorias diferentes, né? Essas são categorias que foram categorizadas pelo First Draft, é uma organização internacional que envolve vários veículos, e eles trabalham muito com essa questão da verificação. Então seria um primeiro tipo seria a sátira ou a paródia, né? A gente tem um exemplo forte aqui no Brasil que é o sensacionalista. E não há a intenção de causar a desinformação, né? É apenas com o objetivo de humor, né? Conteúdo enviesado, em que a informação, isso a gente consegue ver inclusive em veículos de informação que tem uma certa reputação, né? Em que uma notícia ela é mostrada querendo fortalecer ou enfraquecer um determinado lado ou determinada parte dela, né? Conteúdo impostor é quando a informação falsa se passa por uma fonte genuína. Isso a gente recebe muito no WhatsApp, né? Print do G1. Quando você entra no G1 mesmo, a notícia não está lá, mas né, quantas pessoas fazem isso? Né? Aí a grande maioria que não vai fazer, vai compartilhar aquele mesmo print que é, na verdade, falso, né? E que é uma coisa muito fácil de ser feita. Usando qualquer navegador,
você consegue editar a página que você está vendo, tirar um print e compartilhar, né? O conteúdo fabricado é quando a informação é completamente falsa e criada, né, inclusive a fonte. A falsa conexão é quando o título não suporta o conteúdo, e isso se aproveita muito do fato de muitas pessoas não lerem o conteúdo das coisas, né? Apenas ler a manchete. Né? Então, a manchete às vezes traz um apelo, né, focado em um viés específico, em que se você não ler o corpo, você não vai entender o contexto em que aquilo se aplica e existe a chance da informação ser absorvida de forma incorreta. Isso tira o fato de que muitas pessoas, né, quantas pessoas só leem a manchete. Né? O falso contexto é quando um conteúdo é genuíno, é compartilhado fora de contexto, né, como alguns exemplos que eu mostrei, né, de fotos ou fatos que aconteceram em locais, datas ou situações completamente diferentes. Né? E também cai-se muito na questão de que as pessoas, na dúvida, acabam compartilhando. Né? Isso eu recebo no grupo da família todo dia. Não sei se é verdade, mas na dúvida estou compartilhando. Né? Quando muitas vezes o maior risco é de você estar compartilhando, não de não estar. Né? Então isso aí a gente recebe no grupo da família todo dia. E agora, na semana de eleições, né, muita coisa. E, nossa, domingo e sábado, então, pode silenciar o grupo da família, porque vai ter muito. E muitas vezes a gente tem essa impressão de que essas informações falsas elas são compartilhadas ou criadas por bots, né? Robôs. Quando a gente fala bot, assim, nesse contexto, não é um robô Android que anda, né? Então, para quem não é da área de tecnologia, é apenas um software que tenta emular uma ação que um ser humano faria. Então, nesse contexto, os bots são utilizados para poder criar ou compartilhar conteúdo, né? E aí, na verdade, então, muitas vezes se responsabilizou os bots por esse papel de compartilhamento de desinformação na rede, mas teve um estudo que saiu no começo do ano na revista Science, né, o que não é muito comum, um estudo sobre, né, dados, sair na capa de uma revista da reputação da Science, mostrou que uma informação falsa no Twitter tem 70% mais chance de ser clicada que uma verdadeira, por uma pessoa. Né? Ou seja, em muitos casos não são apenas os robôs que fazem esse compartilhamento. As pessoas são atraídas pelo clique, né? Chamado clickbait, né? Da expressão em inglês. É uma isca que faz você clicar. E aí esse estudo pegou tweets de 2012 até 2017 e chegou a esse número aí, né? De como o apelo de informação falsa numa rede como o Twitter é muito maior, né? 70%. Mas isso no contexto das eleições foi muito utilizado, né? Então, não só essa questão das pessoas compartilharem, mas bots foram utilizados sim. Então, isso ganhou mais evidência. Eu acho que, no geral, o assunto de desinformação e informação falsa ganhou mais evidência, não só no Brasil, mas no Ocidente como um todo, durante o contexto das eleições americanas. Né? Então, não sei se dá para ver porque ficou meio baixo, mas bots russos, né, nas últimas semanas da campanha, retweetaram conteúdo de Donald Trump 10 vezes mais que os de Hillary. Né? Então, foi o primeiro grande evento de repercussão e de interesse mundial em que trouxe mais essa evidência e essa preocupação do papel, né, de como as desinformações podem ter um impacto num fato real. Né? Então, bots foram também utilizados nas eleições americanas. Embora no Brasil a preocupação tenha vindo mais forte esse ano, né, um estudo da FGV também mostrou que é um problema que já ocorreu desde as eleições de 2014. Esses são aqueles dois links que eu mostrei ali em cima, que robôs foram utilizados por todos os candidatos das eleições de 2014 e a gente não ouviu falar sobre isso. Né? Então, apenas já nessas eleições de 2018, antes, né, de começar a campanha, inclusive, veio toda essa preocupação por um problema que já ocorreu desde as eleições passadas e ninguém se deu conta. Né? Como fazer esse papel de verificação? Então, em questões de como as próprias usuários podem fazer isso, a primeira questão é considerar a fonte. Né? Então, muitas vezes as pessoas não veem a fonte. Né? Então, tem inclusive várias páginas que o Facebook, ou vários perfis que o Twitter também acaba tirando do ar por serem fontes comprovadamente de compartilhar informação falsa. Né? Então, a primeira questão seria checar a fonte. E não só o nome da fonte, né, mas qual é a probabilidade daquela fonte ser disfarçada. Né? Como o exemplo que eu falei, pode receber um print
né, do G1, então você acha, mas é do G1, se é do G1 é verdade, né? E embora a gente ache que não, muita gente não sabe que é tão fácil ou tão acessível você fazer um site se passar por um site verídico ou você gerar um print de um site verídico com informação falsa. Muita gente não tem nem a noção de que isso é tão acessível e tão possível, né? Então, acaba que tem um impacto muito grande. Outra questão é a questão do leia mais, né? Então, se só saiu em um lugar, a probabilidade de não ser verdade é muito grande, né? Se só uma pessoa, né, passou algumas horas, só saiu naquela fonte, não saiu nos grandes portais, não saiu em veículos de maior reputação, a chance de ser mentira é muito grande. O autor é a mesma questão, né? Fontes de apoio também. Você tem uma notícia que não traz o link para as fontes, né? Hoje em dia até que as pessoas questionam mais, tá? De onde você tirou isso aí? Mas, né, durante muito tempo a gente vê notícias que saem alegando estatísticas e que você não sabe de onde saíram também, né? Verificar a data é outra questão, né? Muito comum no WhatsApp também ter notícia requentada, né? Então você manda um link, você acha um absurdo que aquilo aconteceu quando você vê já tem 5 anos, né, que aconteceu. Então a questão da data também é importante. A questão da piada, né? Muita gente, né, vai que não sabe que o Sensacionalista é um site de humor, né? Às vezes, né, como eles próprios dizem, é tão difícil competir com a realidade que muita gente pode acabar acreditando. E verificar também se é um preconceito, né? Então, verificar qual é o viés ideológico, né, da fonte que está divulgando tal informação, né? Se for uma questão de direita, geralmente vai pesar mais para um lado, se for de extrema esquerda, vai pesar mais de 8. E consultar os especialistas sobre o assunto, né? Então, a internet também criou uma onda de especialista em todos os assuntos, né? Então, você compartilha qualquer informação, aparece um bocado de especialista para falar sobre isso. Ah, isso aconteceu por tal motivo, isso aconteceu por tal outro motivo, isso aconteceu por tal coisa, né? Então, você tem vários especialistas de Wikipédia na internet. Então, já tem muitas coisas novas acontecendo também. Existe agora um novo padrão, que o W3C, que é o órgão que tenta determinar normas para a internet, né, normas e padrões, está desenvolvendo um novo padrão, né, baseado nesse rascunho que foi criado pelo Google e outras empresas, que é chamado de Clean Review. Então, essas são metadados que podem ser embutidos em páginas em que você tenta determinar informações sobre a veracidade daquele conteúdo que está sendo compartilhado. Então, a empresa que eu trabalho, o software que a gente está desenvolvendo, faz parte desse grupo de trabalho também, e a gente também desenvolve software que tenta fazer um parsing desses conteúdos na internet que tem esse tipo de informação verificada, para tentar criar uma base de informações verídicas na web, né? Então, hoje você já pode perceber isso na prática, se você acessar o Google, esse print mais aqui embaixo, se tiver essas informações desse esquema na página, ele vai mostrar, né? Então, se a gente tem aqui um link dizendo PT e Ciro não tem plano de fazer confisco de poupanças, aí você tem ali uns metadados de qual é a informação que está sendo verificada. A informação é: PT e Ciro têm plano de confiscar poupanças depois das eleições. Quem fez a verificação? O Estadão. Resultado da checagem, de fato, pelo portal Política Estadão Falso, né? Então, são esses 3 campos que tentam marcar conteúdo na web em relação à veracidade do que está sendo compartilhado ou não. Então, aqui no Brasil já tem o Estadão, já está fazendo uso disso, tem outros portais que estão começando a utilizar também, né? Então, é um draft longo e tem vários campos que você pode usar, mas os principais é isso. Qual é a informação que está sendo checada, quem checou e qual é o resultado, né? E fazer isso como um padrão para a web, porque já tem muitos anos, existem várias agências de checagem, vários veículos que fazem checagem de informação e não há um padrão para compartilhar essas informações. Por isso também é tão difícil você tentar fazer uma verificação de forma automatizada, porque você não tem base de conhecimento para poder ensinar um algoritmo a identificar um padrão, né? Para fazer um algoritmo aprender sobre isso. Então, esse é o esforço desse grupo. Outra forma de verificar é que eu já vou puxar a sardinha para o software que eu contribuo, que é o Check, que começou em 2011, né, como eu falei, para verificação de informações falsas no Oriente Médio, foi utilizado no Líbano, no Egito, em outros países também.
E a gente foi utilizado em outros contextos também. Aqui eu trouxe um exemplo, que é um caso que eu acho muito interessante, que é uma organização da Inglaterra de jornalismo investigativo chamado Bellingcat. Então, eles fazem um trabalho que utiliza apenas tecnologias abertas para fazer verificação, ou seja, eles não têm acesso a nenhum tipo de informação privilegiada. E aí eles fizeram um relatório que foi completamente independente do relatório feito pelo governo russo com relação ao acidente do voo MH17. Então, eles têm um relatório pronto em PDF, eles usaram o nosso software para fazer todo o processo de verificação, que levou vários anos. E aí eles chegaram à conclusão de que, na verdade, o avião havia sido abatido, né? E isso com provas irrefutáveis. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma das coisas que eles fazem para esse trabalho de verificação usando software, que é fazer georreferenciamento de fotos comparando com imagem de satélite. Então, você tem aqui na direita uma foto que alguém tirou, que mostrou o caminhão que passava levando o míssil para a fronteira, né, da Ucrânia com a Rússia. E aí eles comparam, e aí com a ajuda do software é possível identificar elementos-chave na imagem e comparar com a imagem de satélite. Né? Então, você tem 3 key points, você consegue identificar onde foi a ocorrência, onde aquela foto foi tirada, né? Se não tiver informação de georreferenciamento dentro da própria foto. E outra coisa que é possível fazer é com base na sombra. Ali a gente tem um poste, né? Com base no local e no ângulo da sombra, você consegue também identificar a hora em que aquela foto foi tirada. Então, é uma das estratégias que ele usa, né? Eu só tenho mais um minuto, eu vou passar mais rápido pela parte do software em si, né? Então, o software funciona basicamente em 3 passos, que é alimentar o sistema com uma informação a ser verificada. Esse processo de verificação é feito de forma colaborativa, né, por um grupo de jornalistas, com o auxílio da ferramenta, com essas coisas que eu falei, né, que faz, dentre outras também, né, como identificação de clima, identificação de linguagem, tem várias coisas. E aí, quando o processo de verificação é concluído, a informação é compartilhada, né? Ele gera um formato que é fácil de ser compartilhado como imagem ou então como link, né? Então, isso pode ser feito através de extensão de navegador. A gente tem um aplicativo móvel também. Ele é integrado ao Slack, que é uma ferramenta de conversa para grupos pequenos que é muito utilizado nas redações. Então, é possível fazer a verificação diretamente a partir do Slack. E no final, ele gera um conteúdo que pode ser facilmente compartilhado, né? Ele já foi usado em algum contexto das eleições. Então, primeiro foi nas eleições dos Estados Unidos, que foi o Electionland, que foi em parceria com o Google News Lab, o First Draft, o ProPublica e mais de 1.000 jornalistas, que verificou essas informações no dia das eleições, né? Foi o nosso maior caso de uso, né? E foi, inclusive, vencedor de um prêmio do Online News Association em 2017, junto com outro projeto que a gente fez de verificação, que foi das eleições da França, em 2017, que também ganhou o mesmo prêmio. Esse ano, ele foi utilizado durante a verificação das eleições do México, num projeto chamado Verificado, no dia 1º de julho, e que também esse ano recebeu o mesmo prêmio em 2018, como prêmio de melhor trabalho de jornalismo investigativo colaborativo, em 2018. Né? Aqui no Brasil, a gente tem agências de checagem que já fazem esse trabalho de checagem há muitos anos, né? Como a Lupa, os Fatos e o Truco. O grande problema é não ter uma integração muito grande entre essas agências. E projeto das eleições existem vários, né? Existe o Fato ou Fake, que foi uma editoria de verificação que o G1 criou esse ano. O Facebook, em parceria com as agências de checagem, criou uma ferramenta que as pessoas podem reportar quando um conteúdo é falso e a agência de checagem vai fazer essa verificação. Existe o Comprova, que foi o maior, assim, em termos de quantidade de veículos envolvidos, que também está fazendo esse trabalho de checagem. O Observa, que é da FGV, e outros 2 que foram feitos por um grupo de mulheres jornalistas que têm presença na América Latina inteira, a organização da Colômbia, mas que tem presença em vários países da América Latina. Eu corri no final porque o zero está piscando aqui, mas é isso. Queria agradecer a todos pela presença e ao pessoal pelo convite. Muito obrigado, Caio, pela apresentação. Então, é um tema bem interessante, né, muito atual. A gente vê aí com as redes sociais a quantidade de fatos
fatos que são divulgados e tudo mais. Então a gente abre para vocês fazerem perguntas, interações com o Caio. Por favor, quem tiver interesse, só levanta a mão. Tem alguma interação pela internet? Beleza? Então, Obrigada pela palestra. Só uma curiosidade, você acompanhou o processo do Facebook, que começou a trabalhar nessa linha de eliminar sites, etc. Eles chegaram a usar algoritmos específicos, sistemas que desenvolveram. Você está a par de alguma ferramenta? Não, o que eu estou a par de ter lido sobre e desse trabalho que eles fazem junto com as agências. Esse aí eu tive acesso à interface que as agências têm acesso de ver como funciona, né? Então ainda é um trabalho muito assim a posteriori, né? Com base no reporte. Então ainda tem sido por aí, ainda não tem tido um trabalho que tente mudar o algoritmo para poder diminuir esse alcance. Caio, parabéns pela palestra. Você acha que intensificar o uso de tecnologias pode minimizar o excesso de fake news ou deep fake news, que já são as que utilizam, né, mecanismos para uso de falsificação de vídeos? Você acha que intensificar o uso de tecnologias ou soluções que podem, de alguma forma, minimizar esse uso excessivo pode melhorar, considerando que tem muitos criadores compulsivos, né? Porque, pelo que eu vejo e eu percebo, enquanto depender de uma ação do usuário para fazer checagem de coisa da informação, é difícil. Eu vou passar isso aqui, eu vou compartilhar. Como você colocou ali, na dúvida, vou compartilhar, né? Porque muitas vezes, para checar uma informação, a fonte, o site, uma ferramenta que dependa de uma ação, de uma intervenção humana, eu ainda acho um caminho longo. Você acha que intensificar o uso de tecnologias como essa que você mostrou e até ampliar isso pode reduzir a quantidade de fake news que estão disseminando na rede? Eu acho que a questão no geral, assim, de popularizar o uso de tecnologia no geral, não apenas voltadas especificamente para a verificação de informação falsa, no longo prazo tem esse efeito de que as pessoas vão ter mais essa consciência do que é possível ou não ser feito, de que isso pode ou não ser falso, né? Então, como eu falei, porque eu já vejo casos reais disso, né, inclusive em casa, em que as pessoas, não é possível falsificar isso aqui, né? Então, muitas pessoas não acreditam nisso. Então, a questão da popularização eu acho que é muito importante. E vir pelos caminhos em que as pessoas geralmente buscam informações, né? Então, o fato dos grandes portais estarem dando evidência para esse tipo de coisa, né, eu acho que vai acender um pouco a luz das pessoas terem mais essa preocupação. Mas eu acho que o caminho vai muito, no geral, pela educação, né? Educar-se para questionar, no geral. Não só em relação à informação falsa, mas em contexto geral, né? Bom, então temos uma interação pela internet. Por favor. O Corvo pergunta: e quem checa os checadores de informação? Quando esses veículos erram, temos que checar as informações de que checam quando erram? Pergunta aí sobre a validade das checagens. Isso vem muito pela questão da reputação e de corroborar a investigação com evidências que digam que é verdadeira ou não, né? Então, o trabalho de checagem nunca vai ser simplesmente dizer se é verdadeiro ou falso, né? Inclusive porque muitas vezes esse verdadeiro ou falso pode vir até de um viés ideológico, né? Em muitos casos não é nem possível verificar, né? Então a gente sempre fala, o trabalho de verificação não é só dizer se é verdadeiro ou falso. É dizer se é possível ser verdadeiro ou falso. Muitas vezes não é nem possível verificar. Mas ele é corroborado pelas evidências, né? Então, citar a fonte, citar como os exemplos que eu já mostrei aqui, se mostrar a foto, data, né? Evidências que comprovem que aquilo é verdade. Então, não só na questão da investigação da informação. Mesmo quando você vai investigar um crime, um julgamento só pode ser dado se há evidências que fortalecem aquilo, né? Então, no caso de verificar a informação falsa, é a mesma questão, né? Por isso que, no caso também, a gente que desenvolve software para isso, tem sempre a preocupação de gerar toda
a sequência de fatos e passos que foram tomados para poder verificar aquele dado, né? Então, muito obrigado, Caio, pela apresentação, por responder as dúvidas. Agradeço você imensamente. Obrigado.